ele é professor de língua portuguesa, é isso? Língua portuguesa, e atualmente é diretor da Escola Estadual Padre Juca, em Cachoeira Paulista. Ele tem 5 livros publicados, entre eles o Acontecência, eu estou com eles aqui, ó. Os que eu tenho, né? Eu tenho 4, está faltando um aqui no meu. Ó, eu tenho 4. Qual que está faltando? Eu tenho a Acontecência, o Lapsos e Tessituras, As Inteligências e a Escola, Texturas, Fábulas de Bolso, Sons e Dissonâncias. Esse eu não tenho, Sons e Dissonâncias. Gerou um bate-papo informal, tá? Entre amigos. Ah, então esse aí eu não tenho. Ah, e ele é membro da Academia Cachoeirense de Letras, na cadeira número 26, tomamos posse, né? Juntos, na mesma data. Juntos. Com muito orgulho. Eu queria conversar com você sobre literatura e sobre escola em si, né? Então, sobre literatura, você escreve desde quando? Desde criança? Começou mais tarde? Como é que foi a sua descoberta por escrever? Eu escrevo desde adolescente, mas dos 13, 14 anos, mais ou menos, eu comecei a escrever uns poemas. Eu sempre gostei muito de música, então eu achava que estava fazendo letra de música, imaginava fazer uma melodia, tudo. A ideia inicial é escrever uma letra de música, é isso? Fazia poesia, mas pensando em letra de música. Eu comecei a escrever assim, bem adolescente, uns 13, 14 anos. Uhum. Influenciado por alguém ou não? Influenciado por uma vontade de fazer algo diferente de arte. Que eu sempre gostei muito de teatro, tudo mais, queria fazer alguma coisa. Mas tinha influência, que eu sempre gostei muito de ler, né? Eu acho que o fato de gostar bastante de ler fez com que eu me interessasse por escrever também. Nossa, e essa é justamente a minha segunda pergunta, porque eu coloquei aqui, ó, dizem que quem lê bastante escreve bem. Então, isso é verdade. Eu acho que pelo menos se interessa. Quem lê bastante, acho que tem vontade também de criar as suas histórias, de fazer seus poemas, de se expressar. Eu acho que, uma vez eu conversando com uma aluna que me mostrou uns poemas, eu falei, olha, seus poemas estão legais para sua idade, mas tem alguma coisa que precisa melhorar um pouco os recursos. Mas eu não quero que você pare de escrever. Ela falou assim para mim, sim, eu não consigo. É uma necessidade que eu tenho. Ela falou isso para mim. Que legal. Então, você nota que existe uma necessidade de expressar, que uns se expressam na música, outros na fotografia, outros na pintura, desde criança. E no meu caso, sempre foi a escrita. E você acha que, às vezes, a pessoa confunde o escrever diário, a prática de botar, ou já é um exercício para um dia escrever? Eu acho que já é um exercício. Já é um exercício, porque principalmente se a pessoa lê bastante. Eu acho que o grande problema de escrever e não ler é que você acha que está fazendo a coisa mais original do mundo. Então, quando você começa a ler, você começa a ter referência. Eu falei, opa, isso aqui já não é tão novo, eu preciso aprimorar. Qual a sua influência na literatura? Então, eu tive uma leitura muito desordenada, que eu não tive influência em casa. Eu fui começar a ler na escola. Então, por conta própria, eu fui começar a pegar uns livros que eu fui descobrir depois que eram muito pesados. Então, eu li Dostoiévski antes de ter lido muita coisa mais leve, mas assim, em termos de contar histórias, de referência assim, de narrativa, de ter uma sequência narrativa. Jorge Amado eu gostava bastante, e que ele tem essa facilidade de leitura fácil, de contar história que te envolve. Mas eu li bastante Sidney Sheldon, aqueles best-sellers da época também, que tem essa narrativa fácil, gostosa, que te envolve. Não tem profundidade, mas tem essa narrativa fácil. Mas assim, aí depois você começa a descobrir Machado de Assis, Ruth Guimarães, começa a ler uns Carlos Varela. Eu li o Garrancho, o Carlos Varela era muito jovem, ele me deu assim, ele me emprestou até, acho que ele nem tinha, porque depois que ele relançou, né? Exatamente, ele não tinha. Aí ele falou assim, vou te emprestar, mas eu li, falei assim, nossa, realmente, dos contistas que eu lia na época, eu falei assim, não, é um cachoeirense próximo de mim, que eu me considero amigo, que não perde para ninguém, que tem uma... Seu pai escreve muito bem. E quando a gente fez aquele projeto na ACLA da fotografia,
né? Lembra que a gente selecionou X lugares em Cachoeira com X fotógrafos, tal, acho que eram uns 20, 15, sei lá. Que era texto e foto, né? Era fazer uma releitura. Uhum. E essa exposição foi belíssima, tal, mas o mais legal disso foi que... tem uma luz. O mais legal disso foi que quando eu fiz o folder, acho que você vai lembrar, porque você me ajudou bastante nisso, a gente tentou pegar... o Ed fez uma referência histórica do local, né? Por aqui passou o primeiro tropeiro, aqui foi a primeira igreja, tal. Tinha uma referência histórica e a gente buscou nos livros dos autores cachoeirenses referências daquele lugar. E o que me impressionou muito foi que o meu pai tinha referência de todos os lugares. Todos. É Seu pai é um autor cachoeirense por excelência, né? Por excelência, assim, não estou desmerecendo os outros de jeito nenhum. Não. Mas a Dona Ruth Isso é questão até de... Você tem questão de estilo. É o estilo, Porque assim, se você pegar... Ele tinha conta que citava Mão Fria, tinha conta que citava o Grupão, tinha conta que citava a Estação. Aí você fala, meu Deus do céu, ele realmente é um ator muito ligado nas coisas de Cachoeira. Esse amor por Cachoeira está muito presente na obra dele, né? Mas, por exemplo, você pegar um conto meu, necessariamente você vai ver referência à Cachoeira. Não tem essa ligação assim com a cidade, tanto quanto ele tem. E seu pai tem uma que a gente pode até chamar, não sei, de uns contos bem históricos, né? Por mais que ele crie a partir de algum fato, de algum personagem, de alguma pessoa que ele viveu, ele tem esse olhar do cotidiano, da crônica muito forte na obra dele. Ele me contou que ele estava na porta do hotel, passaram duas mulheres conversando, e ele ouviu só uma frase dessa conversa. E essa frase inspirou ele, eu não lembro que conto que é, mas assim, olha para você ver como é que é o processo criativo das pessoas, criação, né? É verdade. Falando em processo criativo, seu qual é? Como é que mais ou menos que funciona para você? O meu também vem muito por frases, coisas que eu ouço, trechos, até trecho de filme já me fez criar, sabe? Não assim, cenas do filme. Às vezes eu ouço alguma frase de um personagem, achei interessante, a partir daquilo eu vou criar. E também essa coisa de andar de ônibus é uma delícia, né? Porque você não está nem vendo quem está falando. Uma fofoca, é sociologia, não é fofoca, né? Você não sabe nem quem está falando, mas você ouve, puxa, tem a ver, acho que dá para você criar a partir daí. Nossa, de relacionamentos, de diálogos, acho que eu já criei assim também. Você é formado em letras, né? Com pós-graduação em estudos literários pela FATEA e gestão escolar pelo IEVAP. Isso. Você investiu pra caramba, tanto na sua carreira como professor, quanto nessa coisa da gestão escolar, tal, literatura, tal. Valeu a pena? Você consegue botar em prática tudo que você aprendeu ou um dia sonhou em colocar em prática? Eu acho assim, nos últimos 2 anos que eu estou como diretor de uma escola, eu tenho colocado bastante em prática a questão da gestão escolar, da questão administrativa, porque o diretor de uma escola hoje, ele é muito, infelizmente, ele é muito administrador e pouco pedagogo. Mas eu consigo também a questão pedagógica, a questão do relacionamento com o aluno, a questão do relacionamento com os professores, consigo também. E a questão dos estudos literários é a paixão, né? Essa questão da paixão mesmo, que é um curso que eu estudei mais crítica literária, mais análise literária mesmo, e que é o que eu gosto. Agora, como que você, como pedagogo e ligado a essa área da língua portuguesa e de literatura, que método que se usa para estimular isso no aluno na sala de aula? Eu acho que o melhor método que se usa para estimular é o exemplo. Exemplo? Exemplo. Em casa ou na escola. Porque o professor que não lê, o professor que só indica, mas ele não lê, ele não mostra paixão pelo que ele está falando, não faz com que o aluno que não goste. Porque às vezes já encontra alguns alunos que já gostam de ler, que já descobriram em casa, já descobriram com outro professor. Agora tem aquele aluno que ainda não foi pego. Se você não mostrar paixão, você não consegue. E só se consegue mostrar paixão se você fala daquele autor, da literatura, com paixão, ou vê você sempre lendo, né? O fato de o professor estar sempre com os livros de literatura,
Às vezes, no momento que o aluno está fazendo uma atividade que dá um tempinho, você abre para ler um poema, para fazer uma anotação. Isso ajuda. Eu acho que não tem melhor educação do que o exemplo. Claro, você falar com paixão, você falar com propriedade da obra, tudo isso é importante também. Tá. E até falando de escola, né? Cachoeira, eu acho que é a cidade que tem mais autor por per capita. Olha, bastante, é muita gente, né? Assim, proporcional ao tamanho da cidade, né? Gente de renome nacional, como a Ruth Guimarães, Uhum. O Nelson Lorena, que é uma referência não só na escrita, como na artes plásticas e tal, e tem Agostinho Ramos. Severino, é muita gente. Gabriel Chalita. Gabriel Chalita e tal. Que é referência, agora, né? Você acha que a escola não poderia ensinar os autores de Cachoeira na escola de Cachoeira? Não seria interessante eles conhecerem a quantidade de livros, né? Cada um tem um estilo, poesia, conto, cada um tem um jeito. Você acha que seria uma forma bacana de, além de você estimular a literatura, a leitura e ainda ensinar quem são os autores cachoeirenses? Então, o Estado de São Paulo, o governo do Estado de São Paulo tem um projeto, ultimamente, nos últimos, acho que já tem uns quase 10 anos, chama Sala de Leitura. Não é mais aquela biblioteca que fica aquele professor readaptado, que fica lá, que às vezes nem tem contato com o livro. E essa sala de leitura é obrigada a fazer projeto, fazer saraus. E as salas de leitura, pelo menos as escolas que eu trabalhei e trabalho, elas têm essa característica de chamar autores. Eu já fui, por exemplo, aqui na região, no Vale do Paraíba, várias escolas para falar dos meus livros. A Maristela, que é uma poeta, que é professora também, já foi na minha escola. Então, a gente tem as salas de leitura têm chamado os autores de Cachoeira. Legal. Mas eu acho que, além da sala de leitura, que são projetos assim meio à parte, acho que a sala de aula tinha que fazer mais isso. Então, nessa lista de livros obrigatórios do ano letivo, podia pelo menos colocar um texto de algum autor cachoeirense, entendeu? Pois é. Eu fiquei 2 anos como leitura obrigatória do Colégio Sede Serelepe de Cachoeira, que é o meu livro Fábulas de Bolso, que é o livro do 6º ano. O 6º ano leu durante 2 anos. Eu acho que isso é muito interessante, um incentivo muito legal. E para os alunos conhecerem que a literatura não está tão distante. Pois né? E ele vai encontrar com o autor na rua, né? Vai encontrar com o autor. Como aconteceu comigo quando encontrei com a Dona Ruth, que eu já conhecia, né? Eu gosto de contar essa história, que foi de uma emoção tremenda, porque eu já conhecia, porque eu frequentava a casa dela desde pequeno, porque até um filho dela foi casado, o Marco foi casado com uma prima minha, então a gente frequentava a casa, mas eu não tinha dimensão de que era Ruth Guimarães, era a senhora que era amiga da família, né? Aí depois conheci como autora, mas eu era muito adolescente ainda, eu li Água Funda. Aí a hora que eu sair de casa para entregar o livro na biblioteca, eu encontro ela na rua. E daí? Naquele momento, eu falei assim, gente, é como se alguém estivesse saindo da Rússia. Dostoiévski, olha, eu acabei de ler Crime e Castigo e encontrei com o autor. Para mim, ela foi demais. Foi demais. Legal. De saber o quanto ela era acessível, o quanto ela era generosa com a gente, não só os poetas, mas todos os artistas de Cachoeira têm influência e dizem, olha, eu participei de tal exposição em São Paulo que fui levado para Ruth Guimarães. Ah, Ruth Guimarães fez... Ela é de uma generosidade, de uma competência de promover, de nos promover, que é impressionante. E que criou a ACLA, né? E falando na ACLA, que aí é o meu gancho aqui, sabe que o jornalista vive de gancho, né? Você fala, eu já vou puxando as perguntas aqui. Mas como que a ACLA pode ajudar ainda nesse processo de botar os autores nas escolas? Você acha que é uma conversa mesmo direta com a secretária de Educação? Ou se é uma coisa com as diretoras de escola? Como é que a gente podia ajudar nisso? Então, um elogio que eu sempre faço à ACLA, que desde quando ela ressurgiu, que a gente retomou as atividades da ACLA, foi esse contato da ACLA com a população. A gente já fez sarau nas escolas, a gente promoveu concurso, aquele concurso da estação que os alunos participaram, que foram... Achei fantástico. Quando a gente fez esse da estação, que era desenho e literatura,
os artistas plásticos, Roberto Mendes, foi às escolas dar oficina de desenho para os alunos. Bacana. Isso é fantástico, isso é fantástico. Eles terem contato. Você, durante uma aula lá, o professor emprestou, em vez de ser o professor da turma, entrou um professor diferente, que nem é professor ou artista, foi lá para ensiná-los a desenhar. Isso é demais, E até torna o ensino dinâmico, né? Não fica só com aquela coisa chata do professor na sala de aula, você traz gente de fora, com outro olhar, né? Pois é. Deixa eu passar um pouco para a sua vida pessoal. Você era CDF ou você era da turma do fundão? Eu era da turma do fundão de verdade. A única coisa que eu sempre fiz muito na minha vida, na escola, o que me fez me tornar professor até de língua portuguesa, literatura, foi o fato de ter lido muito, mas eu posso dizer que eu era péssimo aluno. Não era péssimo aluno. Jura? Péssimo aluno. Bom, os meus colegas vão dizer que influência que você está dando essa entrevista, mas é verdade, eu não era bom aluno de jeito nenhum. O que te salvou foi mas a leitura, eu falo que a escola me salvou, no sentido em que eu não tinha acesso nenhum. Minha mãe era analfabeta, meu pai semi-analfabeto. É mesmo? Minha mãe não sabia ler e escrever, e meu pai semi-analfabeto, sabia assinar o nome. E o meu irmão mais velho tinha estudado até a 3ª série, era trabalhador braçal. Então, se eu não fosse à escola, eu não teria contato com o livro. Casa, né? Eu lembro que quando eu estudava no grupão, a biblioteca municipal era em frente, onde a assistência social da prefeitura, era ali que a biblioteca. Eu matei muita aula para atravessar a rua para poder ler isso. Foi uma boa causa, né? Foi uma boa causa. Não, a escola me salvou. A escola sempre salva, sabe? Mesmo os que não são bons alunos. Sempre tem algum professor que tem um papo legal, que consegue cativar aquele aluno, mesmo que não seja um bom aluno, mas que troca uma ideia, que dá umas ideias, de repente mais tarde ele poxa, aquele cara falou legal isso aí. Bacana. A escola ainda é o melhor espaço, tempo e espaço que a gente pode viver da criança, da infância até a adolescência. Eu falo que eu nunca aprendi, porque eu não saí da escola até agora. Né? Eu entrei com 7, estou com 49 e não consegui sair da escola ainda, né? Porque, na verdade, a escola ensina um aluno a aprender. Depois que ele aprende a aprender, ele vai embora com os seus estudos particulares, individuais, né? Ô, Jura, e agora, só para a gente terminar, eu queria saber se você lembra disso aqui, ó. Nossa! Cláudia! Olha isso! Como... Eu me sinto para te entrevistar. A minha não serve mais, Cláudia. A minha não serve mais. Mas tá justa, mas você entrou. Cláudia, olha... Como foi essa fase? Foi demais, Cláudia. Eu sou muito grato ao seu pai, que fez o convite, né? E a você, que me deu a abertura. Eu aprendi muito. Aprendi a escrever. Não, só para o pessoal entender. A primeira página... É o jornal. Era um jornal que a gente teve em Cachoeira, de 1 ano e meio, mais ou menos. E não tinha internet na época, né? A gente fazia mesmo, braçal, ia imprimir Aparecida. Tinha gente que... Entre choros e mamadas da Luísa. Olha, gente, vocês têm noção, a Luísa. Então, eu aprendi bastante, porque, na verdade, antes do primeira página, eu não tinha escrito ainda contos. Só tinha escrito poesia. O que me deu referência, base para escrever prosa foi a primeira página. Foi a reportagem. Apesar de ser... repórter. Pois é, aí o fato da elaboração de parágrafo, de paragrafação, assim, me deu mais base para escrever contos. Que é outra área, mas... E aprendi bastante. E a gente se divertia, né? Altas histórias. Se divertia demais. Ganhava-se pouco, mas se divertia muito. Altas foi muito risadas, bom. O que a gente descobriu de Cachoeira? Pessoas que a gente entrevistou, né? Reportagens que a gente fez, foi demais. Foi muito bom. Foi bem legal. Uma fase muito boa para a cidade. Eu acho que a cidade sente muito falta disso. Jura, super obrigada pelo papo. Muito obrigado, Cláudia. Um abração, viu? Obrigada, eu fico viu? Muito feliz. Tchau, beijão. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.